Jesus Cristo suportou os sofrimentos causados pelos homens sanguinários de sua época que o levaram à crucificação. E aqui vai uma pergunta perturbadora. O que aconteceu com estes homens que causaram a queda de Jesus? Neste vídeo, vamos nos aprofundar em como foram horríveis as mortes dos homens que mataram Jesus Cristo, ou que de alguma forma contribuíram para isso. Mas antes, peço que me apoie com o seu like, com a sua inscrição e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora que você já fez isso, vamos começar com o governador Pôncio Pilatos. Os historiadores sabem muito pouco sobre o cruel juiz que ouviu e atendeu aos gritos da multidão para condenar Jesus à morte. Mas eles sabem que ele nasceu na Itália ou na Escócia e que, além de servir como prefeito romano da Judéia, ele também foi o governador durante o ministério de Cristo. Na Bíblia, em João 18, versículo 37, revela Pilatos questionando Jesus sobre ser rei, ao que Jesus respondeu: "Você diz que eu sou um rei. Para este propósito nasci e para este propósito vim ao mundo, para testemunhar a verdade." De acordo com o historiador romano Tácito, Pilatos foi removido de seu cargo e enviado de volta a Roma por usar força excessiva, mas não termina aí. Segundo Eusébio de Cesareia, Pôncio Pilatos suicidou-se por ordens do imperador Calígula para tornar sua morte mais horrível. É dito que seu corpo morto foi lançado no rio Tibre, onde cientistas encontraram evidências de sua existência. A próxima pessoa em nossa lista que encontrou seu destino por garantir que Jesus Cristo desse seu último suspiro na cruz é Cassius Lenus, um centurião romano conhecido como o soldado que perfurou o lado do peito de Cristo. O nome do centurião é dado no Evangelho de Nicodemos, um livro proibido da Bíblia. Segundo o livro proibido, ele se tornou um cristão devoto depois que sua visão foi prejudicada pelo sangue e água de Cristo que espirraram em seus olhos. Devido à sua nova fé, ele foi preso e decapitado como um dos primeiros mártires. Durante muito tempo, acreditou-se que sua cabeça decepada possuía poderes mágicos e curou o rei Herodes da Judéia, um homem que também sofreu uma morte horrível por tramar a morte de Cristo durante o seu reinado, dos anos 74 a 4 a.C. Na Bíblia, podemos ver o rei Herodes, um fantoche de Roma que supervisionava o território da Judéia, sendo retratado como um homem horrível, que nada teve a ver com a crucificação de Jesus Cristo. No entanto, o que ele fez foi além da crueldade, pois ele assassinou ferozmente pessoas inocentes ao saber do nascimento do Filho de Deus. Ele estava obcecado em destruir o Messias antes que ele pudesse amadurecer, com medo de ter um rival potencial ao seu trono, e iniciou uma matança, massacrando todos os bebês em Belém, com 2 anos de idade ou menos. Uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque eles não existem mais. Esse texto está em Mateus capítulo 2, versículo 18. A crueldade do rei Herodes vai além de matar aqueles que estavam distantes dele, pois ele também liderou o assassinato impiedoso de seus 3 filhos e de uma de suas esposas. Você pode perguntar o que torna a sua morte digna de um lugar em nossa discussão? Especialistas acreditam que ele morreu de problemas relacionados à gonorreia ou insuficiência renal, segundo historiadores da Universidade de Washington. As evidências estão nos relatos dos últimos dias do rei Herodes. O rei sofreu com coceira severa e dor nos intestinos, teve dificuldade para respirar,
suportou convulsões frequentes e sofreu uma infecção em seus genitais. Com a severidade de suas ações, você poderia dizer que ele merecia uma morte mais horrível por matar bebês inocentes apenas por medo de ser superado. Passando para outro homem que sofreu uma morte horrível nas mãos de seu parente, o imperador Tibério. Enquanto Tibério governava Roma, dos anos 14 a 37 d.C., nenhum evangelho pôde afirmar que ele teve algum papel no planejamento do assassinato de Jesus Cristo. De fato, há 2000 anos atrás, a Judéia estava muito distante dos assuntos de Roma. Isso significa que aqueles com alta autoridade em Roma na época estavam desinformados sobre o que estava acontecendo na Judéia. Como resultado, Pôncio Pilatos teve facilidade ao prosseguir com a execução de Jesus Cristo. Por muitos anos após a morte de Cristo, os imperadores de Roma permaneceram no escuro sobre o seu destino infeliz. Assim, você poderia dizer que a ignorância dos fatos também causou a morte de Jesus Cristo. O historiador romano Suetônio afirma que o imperador Tibério foi envenenado e sufocado com um travesseiro por seu sobrinho neto Calígula, que se tornou um dos imperadores romanos mais infames. A seguir na lista está alguém que você poderia comparar a um amigo desleal, um dos seguidores de Cristo, o apóstolo Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Cristo que entregou seu mestre às autoridades que levaram à sua crucificação, em troca de 30 peças de prata. Judas ofereceu voluntariamente trair o seu mestre, levando os soldados romanos ao jardim do Getsêmani e beijando Jesus para que os soldados pudessem identificá-lo. Em Atos, capítulo 1, versículo 18. Agora esse homem comprou um campo com o prêmio da iniquidade, e caindo de cabeça, ele estourou no meio, e todas as suas entranhas se espalharam. Não muito tempo após a sua traição, Judas Iscariotes morreu uma morte vergonhosa, por se enforcar depois de devolver as peças de prata e se arrepender de suas ações. É dito que seu corpo pendurado sofreu uma decomposição horrível, com suas entranhas quase explodindo. O próximo homem também é um dos discípulos de Cristo, o apóstolo Pedro. Pedro não desonrou a Jesus Cristo tão severamente quanto Judas Iscariotes, mas ele desempenhou um papel enorme na queda de Cristo. A história do apóstolo Pedro já não é desconhecida para a maioria de nós. A história de como ele negou vergonhosamente seu mestre 3 vezes, enquanto Jesus estava sendo caçado. Quando uma serva perguntou sobre o seu relacionamento e quando outras 2 pessoas perguntaram se ele estava com Jesus, Pedro não falhou em negar o divino. Embora tenha se sentido arrependido e lamentado as suas ações mais tarde, ele continuou a negar Jesus nos momentos mais cruciais antes da sua morte. Mas como você acha que o apóstolo Pedro encontrou a sua queda? Bem, não é tão diferente de como Jesus Cristo morreu. O apóstolo Pedro foi condenado à morte por crucificação pelo imperador Nero em Roma, no ano 64 d.C., com a intenção de replicar a morte de seu Salvador. No entanto, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tornando a sua morte mais terrível. Finalmente, chegamos ao último homem que foi responsável pela morte de Jesus. Quando Jesus foi condenado à crucificação, durante o seu cativeiro, o sumo sacerdote José Caifás seguiu a tradição judaica e ordenou a sua prisão no templo, até que um conselho de sacerdotes ouvisse o seu caso. Com a intenção clara do sumo sacerdote de matar Cristo imediatamente, ele executou seu plano em segredo, e assim o veredito
foi anunciado sob o manto da escuridão. Caifás e seu sogro Anás conspiraram juntos para eliminar Jesus, usando sua influência e poder como líderes religiosos durante o ministério de Cristo. Após ser interrogado, Jesus Cristo foi transferido diretamente para Caifás, o sumo sacerdote por cerca de 12 anos na época, mas que não tinha autoridade para ordenar a morte das pessoas. Caifás acusou Jesus de blasfêmia e o condenou à morte com a ajuda do governador Pôncio Pilatos. Diz a lenda que Caifás viveu uma longa vida após condenar Cristo à morte. Por muitos anos, Caifás passou seus últimos dias consumido por terrível tristeza e arrependimento pelo que havia feito a Jesus e eventualmente morreu de velhice em 66 d.C. na ilha de Creta. Entre todos os outros homens, Caifás pode ter tido a maneira menos horrível de morrer, mas só Deus sabe qual foi o destino que ele acabou tendo depois do que fez a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu e reviveu, foi buscado por seus anjos. Ao refletirmos sobre as vidas e os destinos daqueles que desempenharam papéis cruciais na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, nos deparamos com uma mistura de justiça divina e misericórdia eterna. A narrativa que exploramos não apenas detalha as ações daqueles que foram diretamente responsáveis pela morte de Jesus, mas também nos convida a considerar as complexidades do arrependimento e da redenção. As histórias de Pôncio Pilatos, Cassius Lenos, Rei Herodes, o imperador Tibério, Judas Iscariotes, o apóstolo Pedro e José Caifás ressaltam uma verdade inegável. As ações humanas têm consequências, tanto neste mundo quanto no vindouro. A Bíblia nos ensina sobre a justiça de Deus, que é tão rigorosa quanto compassiva. As mortes trágicas e as consequências enfrentadas por aqueles que traíram ou prejudicaram o Filho de Deus destacam a realidade da justiça divina. No entanto, também nos lembra do poder do arrependimento e da possibilidade de redenção, como visto na transformação de Cassius Lenos e no arrependimento de Pedro após negar Cristo. Essa reflexão nos leva a uma avaliação pessoal de nossas próprias vidas e ações. Somos chamados a viver de uma maneira que honremos os ensinamentos de Jesus, que possamos aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós e buscar uma relação mais profunda e sincera com nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se esse conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com a sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe com as pessoas que você conhece, deixe seu like e comentário. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir o nosso entendimento. Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.